Pessoal, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Já vou passar a palavra para o Barreto, né? Só dizer que é uma alegria muito grande estar recebendo você aqui para essa aula que é muito especial. Então, pode começar. A noite é sua ainda, né? Que ainda está de noite. E é isso aí, vamos para cima. Valeu por aceitar o convite, valeu por estar aqui, por dedicar teu tempo, que eu sei que você tem um neném recém-nascido aí que demanda tempo, você tem trabalho hoje, mas eu acho que é a tua vocação mesmo. A gente já conversou várias vezes sobre isso, a tua vocação é falar, 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 e quanto mais você falar, melhor para todo mundo. Beleza, irmão? Vou mutar aqui, vou fechar a tela e manda brasa. Você tá mutado, tá? Beleza. Fala, senhores, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem escuta aí nas gravações, mas para quem está aqui comigo agora, bom dia. Que bom que eu estava mutado, ou não, né? Porque meu neném acabou de acordar aqui. Ele tem um horáriozinho para acordar que é bem específico. Ele acorda ali perto das 3 e perto das 6 horas, então ele bateu o ponto dele às 6 hoje, então tá tudo certo. E, senhores, é uma grande honra falar sobre isso geralmente a gente conversa sobre isso eu converso um pouquinho com os meus alunos, né? Eu sempre costumo falar que as minhas aulas, para quem não me conhece, eu sou bombeiro militar, sou enfermeiro, pós-graduado em urgência e emergência, atuo na área de urgência e emergência, eu sou instrutor do Corpo de Bombeiro, formo novos bombeiros militares, formo novos especialistas, sou professor de universidade. Então, quando nós conversamos no campo acadêmico, e aqui eu já começo um pouquinho a enveredar a nossa conversa, o que acontece? Quando a gente começa essa nossa pegada acadêmica, vamos colocar assim, quase que obrigatoriamente, quase que como uma obrigação, é nos imposto desde fora que quando a gente fala em uma academia, quando a gente fala em universidade, quando a gente fala em artigos científicos, a gente fala de uma matéria e que essa matéria ela não é moldável, né? Ela é imutável ou toda transformação ela acontece num determinado sentido, né? Aquela famosa frase de Lavoisier, né? Nada se cria, tudo se transforma. Estou falando do bebê. Estamos deixando bem claro essas coisas. E quando a gente tem aquela famosa frase da química, né, que vocês aprendem lá em química, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. No estudo acadêmico, a gente estuda muito essas transformações da matéria, a gente estuda muito essas coisas que nós estudamos desde o ensino médio, desde os primórdios, né? E não tem muito aspecto para a nossa fé. E eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu entrei muito jovem, eu entrei perto ali dos 16 anos, eu tinha 16 para 17 anos, e eu lembro que eu fiquei muito encantado. Eu fiquei muito encantado com esse poder que você tinha de ter sobre a matéria, que você poderia modificar a matéria digamos assim, ao seu bem querer. Ora, ora, Sheldonzinho, não, nada disso, senhores. Foi um golpe de sorte, eu ganhei até uma bolsa, né, com a minha faculdade. Mas eu lembro que muito jovem eu entrei nessa faculdade e eu falei, poxa, olha só, é, o, o, eu estou tentado a ser Deus de mim mesmo. Porque quando a gente começa a estudar, propriamente dito, profundamente, aquilo que estritamente está inscrito na matéria, sem ter uma visão um pouco mais profunda das coisas, a gente tem esse chamado quase, né? Você fala bem assim, não, então, realmente Deus não existe, isso daí é só como é que eles falam? É o ópio do povo, né? A religião é o ópio do povo. E aí eu comecei a estudar um pouquinho mais. Eu sempre gostei muito das partes das emergências. Eu acho que eu sempre tive não vou dizer uma vocação, mas eu sempre tive uma inclinação muito grande a estudar emergências. E o que que acontece? Quando a gente vai falar sobre emergência, senhores, nós temos um campo de estudos que ele é muito diverso, ele é muito grande. E talvez seja esse o nosso grande desafio para quem está estudando aqui para o Corpo de Bombeiros, talvez esse seja o nosso grande desafio, né? Eu conheço aqui algumas carinhas, tipo a Larissa, deixa eu ver quem mais, porque para mim tá deitado aqui. A Tawane, a Laura Constantino, a Mariana.
O que que... Pronto. Quando a gente estuda para o Corpo de Bombeiros, que é uma área em que eu sou professor, as pessoas, elas pensam assim, caramba, deixa eu começar a estudar aqui e eu vou estudar uma matéria por vez e vai ficar assim, vai ficar mais fácil e tudo. Sendo que quando a gente começa a estudar, beleza, é assim mesmo, a gente começa a estudar anatomia, a gente começa a estudar fisiologia, é assim durante toda a nossa academia, durante toda a nossa formação, se você for enfermeiro, se você for fisioterapeuta. Mas quando a gente vai falar sobre emergências, as nossas emergências é como se fosse um apanhado disso tudo, é como se fosse um grande... o nosso corpo trabalhando tudo, todos os sistemas ao mesmo tempo e tendo algum tipo de perturbação, vamos colocar dessa forma, né? A emergência que a gente fala é justamente a perturbação do equilíbrio. Quando os meus alunos eles entendem isso, eles começam a fazer uma prova melhor, o conhecimento começa a fluir um pouco melhor. E eu sempre tento colocar um pouquinho, eu sempre costumo falar isso, eu aprendi com o Pedro, inclusive, sempre costumo colocar um pouquinho de poesia no nosso dia a dia, um pouquinho de poesia nos nossos estudos. E aí, não foi estudando para o Corpo de Bombeiros que eu comecei a aprender isso, foi estudando sobre emergências mesmo. Foi quando eu comecei a pensar assim, cara, eu não estou trabalhando aqui sobre emergência psicológica, eu não estou conversando aqui sobre uma emergência psiquiátrica, eu não estou conversando aqui sobre uma emergência cardiovascular, esse paciente não está infartando. Eu estou aqui estudando sobre uma pessoa. Quando eu comecei a me atentar sobre isso, eu falei, a gente tem que parar de começar a colocar os nossos estudos em determinados assuntos específicos. A gente tem que começar a inclinar os nossos assuntos, os nossos estudos, e toda a nossa força, se a gente quer estudar sobre emergências ou algo do tipo, sobre pessoas. Desculpe. Então, assim, até o Pedro, por exemplo, quando o Pedro ele fala do Lumen, quando o Pedro ele vai dar uma aula sobre um livro, a gente conversa muito sobre isso, sobre os clássicos. O clássico ele é um clássico porque geralmente ele não narra apenas a história de fulano, né? Ele não narra apenas a história que está passando ali naquele momento, ele não narra apenas as histórias, mas ele narra a minha história e a sua história. Quando eu percebi que toda a nossa inclinação de estudos deve ser voltada para pessoas, foi quando eu me toquei. Eu falei, caramba, alguma coisa aconteceu aqui comigo. Foi perto ali do meu quarto para o quinto período, ou seja, eu estava entrando na maioridade. Eu tomei um baque muito grande, porque quando a gente sai do laboratório, antes eu estudava só peças anatômicas, antes eu estudava apenas algumas coisas que você olha e você fala, beleza, está no livro. Aquilo ali está no livro. E quando você vê aquilo na prática, aquilo te impacta muito. Aquilo te impacta muito. Então, eu nunca vou esquecer, eu sempre converso isso com os meus alunos, que uma coisa que me marcou muito na minha vida acadêmica foi eu ter ido para o estágio perto dos meus 18 anos, eu ainda não tinha completado 18 anos ainda, e eu fui fazer um procedimento numa pessoa, e o meu professor, ele sabia que eu estava indo por esse lado, que eu estava ficando muito arrogante, que eu estava ficando, sabe, aquela pessoa muito cientificista, aquela pessoa de, eu sei de tudo, sendo que eu estava começando agora nos estudos, né? E aí esse meu professor, ele me colocou para fazer um curativo, que era de um pé diabético, e não sei se vocês já viram um pé diabético antes, o cheiro é muito característico, a, a, a lesão é muito característica, é uma lesão muito, muito estranha, vamos dizer assim. E eu lembro que eu fui fazer um desbridamento, que é você retirar a pele morta, o tecido morto daquele indivíduo, e para você poder fazer o curativo, fechar o curativo, para que o tecido ele comece a fazer aquela cicatrização inicial. E aí o meu professor, eu fui fazer esse desbridamento, ele meteu a mão na minha mão, assim, ele pô, bateu, e ele deu um gritão bem alto, você tá ficando maluco? E ele falou uma frase assim que me tocou muito, ele, para que você estuda tanto? Para que você é ser tão inteligente se a sua inteligência não é direcionada para isso daqui que você está fazendo? Se você continuasse com o procedimento, você ia cortar um tendão desse paciente e você ia deixar ele sem caminhar. E aí eu, caramba, todos os meus estudos
eles estão sendo em vão. Eles não estão prestando para nada, digamos assim. Eles não servem para nada. Se eles não forem voltados para o cuidado de uma pessoa, se eles não forem voltados para o prol do próximo, você não tem um conhecimento em si. Você tem apenas palavras e palavras e palavras e ego e ego e ego. E onde é que entra essa história de Cristo, né? Eu sempre gostei muito, o Pedro sabe disso. Eu sempre gostei muito de filmes, de séries, de histórias, de livros. Eu sempre gostei muito de ler. E é muito interessante porque todas as vezes que eu estou dando uma aula, eu estou lendo um livro do Lumen e toda vez que cabe, eu consigo colocar aquilo ali nas minhas aulas, né? Nunca vou esquecer que eu gravei algumas aulas sobre sistema digestório e crônicas de uma morte anunciada, porque o cara toma uma facada e os bofs saem para fora. Pô, aquele livro é fantástico, aquele livro é fantástico. Então, são coisas que eu comecei a colocar na minha vida da seguinte forma. Cara, eu preciso de alguma forma. Nossa, a Júlia falando, eu amei aquele livro. Cara, eu amei aquele livro. Parece uma fofoca, né? Parece um livro, caramba. O Senhor das Moscas deve ter rendido boas aulas. Você não faz ideia. Você não faz ideia, Nath. E o que acontece? Quando eu comecei a entender que os estudos eram essa coisa que a gente tinha em prol de outras pessoas, eu falei, cara, eu vou fazer o inverso. Quando você estuda de verdade, é quando você levanta e começa a enxergar as coisas no mundo. E o que eu vou fazer com os meus alunos? Eu vou sentar e dar esse óculos da realidade para eles. Quando eu comecei a fazer isso com os meus alunos, quando eu comecei a tentar enxergar nas coisas, eu enxergar no mundo aquilo que salta aos nossos olhos e que pode ser visto a olhos nus, esse conhecimento, digamos assim, esse conhecimento cultural. Você olha para o mundo e você começa a apreender aquele conteúdo que já está dentro de você. E aí eu comecei a entender que, cara, não existe nada mais nosso, nada mais ocidental. Se você é uma pessoa ocidental, se você é um brasileiro, se você nasceu no século XXI, em algum momento você teve a história de Cristo contada para você. Em algum momento, né? Seja você ateu, seja você budista, seja você. Só se você estiver numa tribo muito isolada que você nunca tenha ouvido falar da história de Cristo. Eu comecei a falar, cara, uma coisa é eu falar de Crônicas de uma Morte Anunciada. Poucas pessoas conhecem o Gabo, né? Gabriel Garcia Marques. Poucas pessoas conhecem Dostoiévski. Poucas pessoas conhecem, por exemplo, os irmãos Karamazov e Dostoiévski. Eu tenho que começar a contar histórias do dia a dia. E eu comecei a estudar as emergências relacionadas a Cristo. Bom, o que eu posso fazer com que os meus alunos entendam anatomia e fisiologia com as histórias bíblicas, que são muito encruadas, são muito circunscritas, são muito contadas para nós no dia a dia. E essas histórias elas ficam muito mais fáceis. Eu nunca vou esquecer. A gente tem essas aulas gravadas e eu sempre recebo vários elogios de uma aula que eu falo bem assim, pessoal, imagina que o mundo ele foi criado, né? O mundo ele foi criado e percebam, na nossa, no nosso, no nosso Ocidente, né? Enquanto o Brasil, a gente fala bem assim, nós temos um ditado, Pedro, que cada cabeça é um mundo, certo? Cada cabeça é um mundo, a gente fala muito isso. E nós falamos que a nossa coluna vertebral, a coluna vertebral do Brasil ou do eixo ocidental, ou de enquanto ser humano que conhece Cristo, a nossa coluna central é justamente esse homem que nós chamamos de Jesus Cristo. Bom, Jesus Cristo, ele morreu com quantos anos? Jesus Cristo, ele morreu com quantos anos? Ele morre ali com seus 33 anos. Aí eu pergunto para vocês, bom, nós temos uma coluna que sustenta o mundo. Quantas vértebras nós temos nessa coluna? Bom, 33. Nós temos 33 vértebras. Pô, legal. Aí você já começa a contar essas histórias. Nós temos 33 vértebras. Bom, se cada cabeça é um mundo, o mundo foi criado em quantos dias? O mundo foi criado em quantos dias? Aí vocês vão me responder, pô, o mundo foi criado ali em 7 dias. 6 dias Deus fez e um dia ele descansou.
Então, o mundo foi criado ali em 7 dias. Se você me perguntar quantas vértebras cervical, que é justamente essas vértebras que sustentam esse mundo, quantas vértebras nós temos? Bom, nós temos 7 vértebras cervicais. E ainda falo mais. Conto só 6. Você não conta o descanso, né, Nath? Tem que contar o descanso. E é engraçado que essa vértebra de transição entre a sexta, ou a sétima vértebra e a primeira torácica, ela é muito diferente das outras. A sétima vértebra, ela é uma das poucas que aparecem aqui, né? Justamente quando você está descansando, é a vértebra que aparece, que aponta para a gente quando a gente faz esse movimento, né? Quando a gente está dormindo e faz esse movimento, é a sétima vértebra que aparece ali. E nós temos 7 vértebras cervicais, então, que sustentam esse mundo. Tal que a primeira vértebra, ela vai ter o nome de um deus grego, que foi, digamos assim, ele foi condenado a sustentar o mundo em suas costas, chamado Atlas. Pronto. Então, nós temos um crânio, em que cada cabeça é um mundo. Nós temos a primeira vértebra do corpo humano, que chama-se Atlas, que é justamente o nome do deus grego que foi condenado a carregar esse mundo em suas costas. Mas mais do que isso, nós temos 7 vértebras cervicais. Beleza. Além disso, nós temos quantos apóstolos Cristo tinha para justamente proteger os apóstolos. Eles tinham uma dupla intenção de ser, né? Eles tinham a intenção de proteger a Cristo e de expandir Cristo para o mundo, né? De jogar o Espírito Santo para o mundo. Quantos discípulos nós tínhamos? 12. É por isso que nós temos 12 vértebras torácicas, justamente para atrelar entre si as costelas. As costelas. Então, nós temos 12 vértebras e nós temos 12 costelas. Nossa, chocada. Então, quando você começa a fazer essas brincadeiras, você vê que, caramba. E ainda vai ter outras coisas, vamos supor assim, relacionadas às costelas. Nós temos 7 costelas verdadeiras e 5 falsas. Se você for pegar na Bíblia, nós temos ali sempre 7 pessoas que estão sempre com Cristo o tempo todo. Nós temos 3 pessoas que sempre ficam ali. Será que é Cristo mesmo? Será que não é Cristo mesmo? Será que tem isso? Será que não tem isso? E nós temos 2 costelas que a gente chama de costelas flutuantes. Se nós pegarmos essas 2 costelas flutuantes, quem são eles? Justamente Pedro e Judas, que foram aqueles caras que flutuaram durante a condenação de Cristo e que eles não estão inseridos em lugar nenhum. E depois, posteriormente, Pedro vira justamente o sinédrio, né? A parte de tudo em que nós temos do catolicismo dali em diante. Mas, enfim. E depois eu conto nessa aula que, por exemplo, nós temos 5 vértebras lombares, que quando as mulheres estão grávidas, geralmente são as vértebras mais afetadas. Geralmente são as vértebras mais afetadas. E aí, quando você vai ler na Bíblia, nós temos 5 mulheres em que pediram o milagre de ter um filho e são concedidas a elas os milagres de ter o filho. Quando você começa a estudar dessa forma, a anatomia e a fisiologia e tudo o que há no corpo humano, ele conversa muito com essa realidade máxima, a qual chamamos de Bíblia. E quando eu comecei a parar para pensar nisso, eu falei, cacete. Deixa eu ver aqui, então, se tem alguma coisa relacionada com a anatomia da morte de Jesus Cristo. Não tem como ser apenas coincidência. Bom, aí já é outros 500, se você acredita ou não que é coincidência. Eu comecei a estudar tanto isso, e todas as minhas aulas elas têm algum apontamento para isso daí, que eu cheguei na mesma conclusão que a Nath chegou. Não tem como ser apenas coincidência. E o Pedro vai lembrar dessa época. Foi uma época em que a gente estudou muito juntos, e a gente começou a estudar muito sobre o amor, né? A gente começou a estudar muito sobre esses sentimentos que apontam para algo maior no ser humano. Sentimento de amor, sentimento de justiça. E eu lembro que a gente estava aprendendo juntos o que é o amor, né? O amor é essa seta que aponta para fora. O amor é o contrário de egocentrismo, dessa indiferença. O amor é um esvaziar-se, né? Eu lembro de um poeta que ele fala isso.
o amor é um eterno esvaziar-se. E aí eu comecei a falar, caramba, esvaziar-se. Quando a gente, quando a gente vai estudar as emergências, nós vamos estudar as emergências, tem um capítulo específico que a gente chama de choque hipovolêmico. Hipo vem de pouco e volemia vem de volume de sangue, né? E aí eu falei, caramba, deixa eu estudar aqui como é que Cristo morreu. E eu comecei a estudar a Via Crucis. Primeira, vamos lá, um pouquinho mais de catecismo para vocês, um pouquinho mais de catequese para vocês. O primeiro fato, quando a gente vai falar, quando a gente vai estudar sobre Via Crucis, a gente estuda aquele período que antecede aquela Via Crucis exatamente. Né? Se vocês pegarem o filme do Mel Gibson, Cristo está finalizando a sua oração, que ele passa a noite toda orando, e tem uma característica muito forte na Bíblia. Se não me engano, todos os livros, mas principalmente Lucas, ele vai falar que Cristo ele suava sangue enquanto rezava ali no monte. E Pedro dormindo, né? Pô, Cristo, vai dormir também. E Cristo, vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Quando você fala que a pessoa está suando sangue, essa pessoa ela está começando a ter o que a gente chama de hematidrose. Hematidrose é justamente esse ato de você estar tão estressado que você começa a suar sangue. E isso não é uma coisa, não é uma característica exclusiva de Cristo. Não é uma característica exclusiva de Cristo. Não foi só Cristo que suou sangue quando estava muito estressado. Não, não é uma característica exclusiva dele. Mas existe isso na Bíblia, como quem diz assim, em algum momento a humanidade vai entender o porquê que nós estamos falando isso, cientificamente falando. Hoje nós já sabemos que as pessoas, elas suam sangue quando os capilares de sua face, elas estão tão estressadas ao ponto que eles têm micro-rupturas. Você tem micro-rupturas. E aí você começa a suar sangue. Provavelmente Cristo não estava sentindo calor naquele momento. Mas ele já começou a perder um pouco da sua temperatura, ele começou a perder um pouco do seu sangue ali. E uma outra coisa que é muito comum em pessoas que sofrem dessa condição que a gente chama de hematidrose é justamente o alto grau de tensão. Nós temos um alto grau de tensão, a pessoa está muito tensionada. A pessoa está tão, digamos assim, todos os nervos e os músculos delas estão tão tensionados que você tem essas micro-rupturas na pele dos braços, na pele das pernas, na face. E quando você tem um estresse, a gente tem um estresse, essa condição, exatamente. Quando você tem um estresse metabólico, o que acontece, senhores? Quando você está agitado, quando você está estressado, você gasta mais ou menos energia? Você vai gastar muito mais energia. Você vai gastando muito mais energia. Então, é meio que o seu corpo gastando todas as reservas energéticas. Isso é algo recorrente? Não, na verdade, Nath, isso é muito raro. Né? Para chegar nesse ponto, você precisa ter passado por vários estresses ao longo de um curto período de tempo, que depois vai desencadear nesse evento, né? Então, se a gente vê um pouco mais anteriormente à vida de Cristo, ele passa por um estresse violento, que é você ficar 40 dias num deserto em jejum, e aí depois Cristo ele vai e caminha muito, né? Cristo ele é uma pessoa que vai caminhando muito. Se você pegar as caminhadas que Cristo fazia, então girava em torno de 10, 15, 20, 30 quilômetros num dia. E ele fez isso durante 3 anos da vida pública dele, recorrentemente, vários e vários dias consecutivos. Então, você pega um homem que foi estressado muito fortemente nos últimos 3 anos, só que, mais especificamente, nos 3 últimos meses, até aquele momento, ele passa por um estresse muito e muito maior, ainda mais com as revelações que ele tem. Então, Cristo ele chega naquele momento em que ele está muito angustiado. O estresse metabólico das células dele está muito alto. Está muito alto. Então, todas as células dele estão gastando muita energia. Sendo que todos os discípulos, está todo mundo dormindo. O que é o dormir, senhores? É quando você abaixa o estresse, é quando você está numa rotação e você diminui essa alta rotação, e aí você consegue promover no seu corpo uma diminuição dos batimentos cardíacos, uma diminuição da frequência respiratória, uma diminuição da atividade cerebral, e aí você consegue simplesmente dormir.
É para isso que serve o sono, inclusive, né? Quando você não tem isso, você passa o tempo todo estressado, o tempo todo estressado, o tempo todo estressado, o que acontece? Você tem um estresse metabólico. O seu corpo, ele para de economizar energia. Ele passa a gastar muita energia, gastar muita energia, gastar muita energia. E então, Cristo, ele é capturado. Nessa condição ainda. Nessa condição de estresse, ele é captado. Ele é capturado e ele ainda tem o desgaste físico de ficar, Pedro, meu filho, não é por aí que a gente tem que conversar. Para de querer cortar a orelha dos outros. E ele ainda tem que fazer esse meio de campo. Então, percebam, é um homem com um extremo, digamos assim, ele, ele, é, ele é submetido a muita pressão, mas no final das contas ele ainda tem o controle emocional de falar assim, Pedro, filho, calma, não é por aí a nossa conversa, vamos com calma, você cortou a orelha desse desgraçado aqui, mas vamos colocá-la no lugar, o que tem que ser feito será feito, né? É, e aí ele fala a série de frases, né? Aparta de mim esse cálice, se possível, aparta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Ou seja, quando a gente vê essa parte humana de Cristo mesmo, é ele não querendo sofrer. Quando a gente fala que Cristo foi verdadeiramente homem, isso aí é provado cientificamente que ele foi verdadeiramente homem, porque ele sofre um conflito interno muito grande. Deus, se possível, aparte de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então, quando a gente começa a conversar, a gente fala, caramba, a gente vai passo a passo nessa via cruz percebendo que Cristo, ele era uma pessoa, um homem, totalmente homem, mas ele é um homem totalmente diferenciado também. Que aí vem aquela parte de ser totalmente homem, totalmente Deus, que os cristãos acreditam, né? Mas continuando a nossa via crucis, vamos botar assim, Cristo então ele vai caminhando, né? Ele é julgado num primeiro momento e ele vai sofrer vários e vários espancamentos, né? Para quem nunca viu o jeito em que era os espancamentos da época, aquele filme A Paixão de Cristo ele ilustra muito bem. Ele ilustra muitíssimo bem. Não era a chinelada que você toma da sua mãe que você fala que, ai meu Deus, eu estou sendo espancado, que veio os direitos humanos aqui ao meu favor. Não. Né? Inclusive, muitos, aí o Pedro vai saber melhor do que eu, muitos juristas falam que aquilo foi o primeiro apontamento de um, poxa, vamos parar para pensar no que é a pessoa humana e até onde ela vai, né? Que foi criado ali alguns movimentos jurídicos depois daquelas torturas que aconteciam, né? Então, você tem um homem que ele é torturado e que ele é submetido a não apenas uma pressão psicológica, né? Esse estresse metabólico é quase que uma ansiedade ao extremo em que Cristo estava sofrendo. Não era agora mais apenas isso. Ele sofria de um grave problema motor, ele sofreu de um grave problema físico. Físico. E qual era esse problema físico? Cristo ele tinha sofrido né? Algumas chicotadas. Só que essas chicotadas tinham o chicote, tinha o couro, e na ponta desses couros nós tínhamos pedaços de ossos, nós tínhamos lanças, nós tínhamos garras, nós tínhamos alguns ferros ali, em que serviam para que, quando o chicote pegasse ali naquela estrutura, arrancasse pele e músculos na retirada. Então, Cristo ele foi chicoteado dessa forma. E se vocês pegam, é muito difícil quando você quer torturar uma pessoa, geralmente você amarra ela com os braços para cima, você não chicoteia muito as pernas dessa pessoa, apesar de fazê-lo. Você chicoteia mais a parte central dela. Porque quando você vai ser qualquer coisa que passe pela sua cabeça, né? A gente chama isso de sistema de luta ou fuga para os meus alunos aí, né? O sistema simpático do nosso sistema nervoso, ele é ativado de uma forma muito rápida. Quando você está numa situação de luta ou de fuga, esse sistema nervoso simpático ele é ativado e ele te impele a sobreviver. Quando você é capturado e não tem escolha para você lutar ou fugir, quando você vai ser espancado, qual é a primeira coisa que você faz? Você se encolhe, você tenta proteger essa parte central do seu corpo. Nós já acabamos de conversar. O que servia para proteger essa parte central do corpo? Justamente as costelas. O que era para ser os discípulos de Cristo. Mas são esses próprios discípulos que o entregam.
né? Quando você vai espancar uma pessoa, você tem que expor essa pessoa a um lugar onde geralmente ela não sofre nenhum tipo de abalo. Inclusive, nós usamos camisetas e é a parte da pele em que mais nós somos sensíveis. Essa parte aqui do tórax, né? Exatamente, o sangue vai também todo para essa região. E aí a Nath já matou. Quando você atua, o seu sistema simpático ele começa a atuar, o que acontece? O seu corpo ele é preparado para lutar ou para fugir. O que é um corpo preparado para lutar ou para fugir? É um sangue totalmente centralizado no seu corpo e pronto para ir para os seus músculos. Ou seja, o seu coração ele está cheio, ele está batendo mais rápido, ele está batendo mais forte, você fica mais alerta, o seu cérebro ele capta mais sangue. Então, todas as pessoas que elas estão passando por algum tipo de ansiedade e em decorrência dessa ansiedade, ela sofre algum tipo de abalo físico, essa dor ela vai ser muito mais intensificada. Não é apenas no seguinte sentido, mas é uma dor psicológica. Não. Quando você está jogando mais sangue para o cérebro ele tem mais percepção das coisas, o cérebro ele fica mais atento, o cérebro ele fica tudo no nosso corpo, ele tem uma sinalização muito mais drástica. Justamente porque você está naquele limiar, o seu cérebro só está pensando assim, cara, eu só preciso lutar e fugir, lutar e fugir, lutar e fugir. Ou seja, todas as dores físicas, elas ficam muito mais intensas. Quando você expõe o tórax dessa pessoa, você coloca os braços dela para cima, você está deixando ela extremamente vulnerável e numa parte em que tem muito sangue. Uma parte que tem muito sangue. Cristo, então, ele é chicoteado, fala-se ali em 30 chicotadas, mas nós sabemos também que os algozes de Cristo, com certeza, o bateram ou o espancaram muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Tal que quando você pega o santo sudário, todo o santo sudário está marcado com sangue. Então não tem como aquilo ter sido desenvolvido com apenas 30 chicotadas, né? O corpo de Cristo está todo lacerado, está todo exposto. Se o seu corpo ele está com muito sangue correndo, só que você não tem mais pele, toda a pele, toda a cartilagem, os seus músculos, que a gente chama de músculos intercostais, os seus músculos entre as costelas, eles estão todos expostos. Para respirar é difícil. Para coagular esse sangue é difícil. Por que para coagular esse sangue é difícil? Tudo isso antes da via sacra, exatamente. Tudo isso antes de Cristo passar pela via cruz. Quando você tem as chagas de Cristo expostas, quando você tem todo o corpo de Cristo exposto, uma coisa que a gente fala muito na emergência é que a primeira coisa que a gente tem que fazer numa pessoa assim é a gente conter toda a hemorragia dela. Mas como é que a gente contém a hemorragia de um corpo em que o corpo inteiro sangra? O corpo inteiro de Cristo nesse momento está sangrando. E não é pouco. Está sangrando muito. Está sangrando muito. Então, você tem esse sangue que ele está pronto para os músculos, ele vai para os músculos, só que quando ele vai para os seus músculos, o que acontece? Ele começa a minar da sua pele, porque você não tem pele. Então você começa a perder sangue. Você perde sangue. Você perde sangue. E ao mesmo tempo que você perde sangue, você também perde a capacidade de coagular esse sangue. Porque esse sangue está saindo por tantos lugares do seu corpo que o seu corpo ele não consegue ativar a cascata de coagulação no corpo inteiro. Então Cristo ele começa a gotejar, começa a perder a sua vida gota a gota, gota a gota. Passa-se a madrugada inteira, se vocês perceberem bem, a Via Crucis ela acontece durante a madrugada. Antes, né? Antes ainda naquele julgamento, ficam brincando de ping-pong, isso aqui não é comigo, isso aqui é com vocês. Isso aqui não é uma briga de política, isso aqui é uma briga entre os sacerdotes aí, eu sou um sacerdote. Eu sou um sacerdote, não, mas é porque eu quero tirar o meu da reta também, bora aí. Enquanto isso, Cristo está caminhando. Cristo caminha de um lado para o outro, você acha que dão um cobertor para ele? Vocês acham que Cristo ele é tratado com humanidade? Cristo é colocado algum pouco de comida na boca dele? Ou vocês acham que Cristo ele é exposto o tempo todo a um frio, apenas com aquela cueca, exposto a bactérias, exposto
a humilhação, sujeira, sujidades. Então, prestem atenção. Olha em que contexto Cristo está inscrito. Ele está inscrito num contexto em que ele está sangrando. Ele está sangrando, ele não para de sangrar. Gota a gota, ele está perdendo esse sangue. Segundo, quando você perde muito o sangue, o seu corpo ele perde também a capacidade de termorregulação. O que é essa capacidade de termorregulação? Na nossa pele, nós temos alguns sensores, né? Nós temos alguns sensores que vão perceber assim, ó, pô, tá frio. Deixa eu ficar arrepiado, que é para esse sangue sair dessa superfície do corpo, entrar um pouquinho mais na superfície do corpo, por quê? Porque a superfície está muito gelada. Se está muito gelado, eu não posso ficar muito tempo ali. Senão eu vou ficar igual o Jack, né? Morrendo de frio ali. Então, Cristo ele perde essa capacidade de termorregulação porque ele não tem mais pele suficiente para ter essa termorregulação. Então, todo o sangue que passa ali, passa e fica gelado. E fica gelado. E fica gelado. Nós já tínhamos um estresse metabólico dele vindo de muito tempo. E ele continua caminhando. Ele continua caminhando e perdendo sangue. Continua caminhando e perdendo sangue. Ora, senhores, prestem atenção. Qual é o veículo que nós temos do nosso corpo de carregando uma cruz? Nem chegamos ainda nessa parte de carregar a cruz. Qual é o caminho em que o sangue faz para deixar até ali uma glicose, um açúcar que o corpo precisa? Porque o estresse metabólico é justamente isso. Você precisa de muito açúcar para que as suas células elas se desenvolvam, elas façam as suas atividades normais. Quando as células elas não fazem a sua atividade normal, o que acontece? A via aeróbica, que a gente fala que tem oxigênio e glicose, ela passa para uma via anaeróbica. Quando a gente fala de choque, estados, sintomas de choque, aí isso aqui vai para a galera que está estudando para o bombeiro, que está estudando para a galera da saúde, ou não, né? Ou quem é apenas um curioso aqui quer saber um pouco mais de como Cristo morreu. O estado de choque é a diferença entre a oferta de nutrientes e a demanda. Bom, você pode ter uma demanda, quando você tem uma oferta mais ou menos, beleza, Cristo tinha ali uma quantidade de sangue razoável, Cristo estava perdendo sangue? Estava. Mas ele estava ali ainda com sangue suficiente, só que a demanda metabólica dele estava muito alta. Quando você tem essa demanda metabólica muito alta e a oferta muito baixa, nós encontramos o estado de choque. Então, o choque nada mais é do que essa diferença entre a oferta e a demanda. Quando você tem essa diferença abrupta entre oferta e demanda, o seu corpo ele passa de via aeróbica para uma via anaeróbica. Por quê? O nosso corpo ele também é muito inteligente. O nosso cérebro ele só trabalha exclusivamente com glicose e oxigênio. Todas as células do corpo elas trabalham da forma anaeróbica. O cérebro não. Então o que o próprio cérebro faz? Bom, se eu estou vendo que o corpo está com uma demanda muito alta, se eu estou vendo que eu estou perdendo sangue, quando a farinha é pouca, meu parceiro, meu pirão primeiro. Eu quero o sangue vindo exclusivamente para mim. O resto do corpo, eu não quero saber. E aí, todo o corpo passa para essa via anaeróbica e o cérebro ele fica tentando manter as suas atividades metabólicas normais, com a sua via aeróbica, com oxigênio e glicose. Vão comentando aí, pessoal, vão comentando aí. Bom, você tem essa via aeróbica, você tem essa troca da via anaeróbica. Beleza, Barreto, mas qual é essa diferença? O que acontece? Quando nós temos essa troca da via aeróbica para anaeróbica, nós temos uma coisa muito ruim que acontece. O seu corpo ele produz energia, o seu corpo ele consegue manter as atividades metabólicas, consegue até um certo ponto. Por quê? O seu corpo, como uma das excretas metabólicas dessa troca da via aeróbica para anaeróbica, chama-se ácido. Sabe quando você vai para a academia e você malha até a falha e no outro dia seguinte aquele músculo está doendo muito? É acúmulo de ácido. Por quê? Porque você teve um aumento abrupto da oferta para a demanda. Você tinha pouca demanda metabólica para aquele músculo e do nada você fez uma atividade muito intensa. Aquele músculo, ele passou a produzir ácido. Bom, para você que quer ficar gostosinha com a bunda grande, para você que quer ficar gostosão com o peitoral bonito, com o abdômen definido,
Isso é maravilhoso, porque é justamente esse ácido que quebra os seus músculos e eles são reconstruídos mais fortes, mais fibrosos, mais resistentes. Quando nós estamos falando de Cristo, todo o corpo dele começa a produzir ácido. Todo. E aí começa a vir a cruz. E aí ele pega uma cruz pesada e vai carregar. Eu agora me esqueci qual santo falou isso. O Pedro um dia me falou isso, eu fiquei muito chocado, eu fiquei muito impactado. Das piores chagas em que Cristo teve, as chagas do ombro foi a mais profunda. Ou seja, Cristo, ele foi espancado. Cristo, ele foi chicoteado. Teve suas carnes entrelaçadas. Mas a chaga mais profunda que ele teve foi a chaga do ombro. E eu nem sei qual foi o santo que falou isso. Eu só lembro que isso me impactou muito. Pode falar, Pedro. Abre aí o áudio e fala, meu filho. São Bernardo. São Bernardo. E o que isso significa pra gente? E São Bernardo não sabe. Não vou falar que ele não sabia, porque né, São Bernardo, brabo. Mas prestem atenção, senhores. Olha do que eu acabei de falar para vocês. De todo o sofrimento que Cristo teve, o que mais foi doloroso para ele, o que mais teve impacto físico para ele, não foram as chicotadas, foi o carregar da cruz. Foi esse carregar da cruz. Pode falar, manda aí, Pedro. Manda aí. Só complementando aqui o que você está dizendo, virou uma oração, né? A oração à chaga do ombro de Jesus. Perguntando São Bernardo ao Divino Redentor qual era a dor que mais sofrera e mais desconhecia dos homens, Jesus lhe respondeu: Eu tinha uma chaga profundíssima no ombro, sobre o qual carreguei minha pesada cruz. Essa chaga era mais dolorosa que as outras. Os homens não a conhecem. Honra, pois, essa chaga e farei tudo o que por ela pedires. Isso aqui é Então, aí se criou, né, a partir de São Bernardo, a oração à chaga do ombro de Jesus. Só isso. Pronto. Aí foi? Foi. Então, quando a gente conversa, caramba, será que é verdade mesmo isso que o Barreto está falando? Pronto, tá aí, ó. Cristo ele foi chicoteado, ele foi imposto todas essas coisas, mas a chaga que mais doeu nele foi essa chaga do ombro dele. O que isso significa pra gente, senhores? Isso significa que Cristo ele foi submetido a tantas e tantas coisas, mas prestem bem atenção. Quando nós estamos naquele sistema de luta ou fuga, essa parte do nosso cérebro ela fica muito mais atenta, nós sentimos muito mais dor. É por isso que Cristo, quando ele carrega a cruz, o lado dele, esse ombro dele, ele começa a roçar e roça, até ele chegar no Gólgota, né, no Calvário, que significa caveira. Aquela chaga ela vai se abrindo e se abrindo e se abrindo. A gente estuda que quanto mais profunda é essa ferida, na verdade, menos dolorida ela tende a ser. Só que Cristo ele está submetido a um grau tão estressante, tão absurdo, que o corpo dele ele sente tudo. Sente tudo. E eu não sei se vocês sabem, mas o que acontecia, senhores? O que acontecia antigamente? As pessoas elas eram crucificadas justamente como um ato de completa humilhação, completa entrega, né? Então as pessoas ficam de braços abertos. E qual é a biodinâmica dessa morte? Se vocês ficarem com os braços abertos muito tempo e percebam, essas pessoas elas não estavam de braços abertos numa cadeira, sentada, não, elas estavam de braços abertos tentando a todo momento diminuir a dor que lhes eram infligidas nas mãos e nos pés. Então, a todo momento essas pessoas elas vão tentando achar digamos assim, um jeitinho para tentar ficar mais confortável. Só que esse jeitinho de ficar mais confortável, as pessoas elas vão gastando mais energia, e nesse gastar mais energia, o que acontece? Os músculos respiratórios, eles vão ficando cada vez mais cansados, e as pessoas elas iam morrendo pouco a pouco. A morte de cruz,
ela era a mais humilhante e a mais dolorosa, justamente porque a pessoa ia morrendo pouco a pouco. Geralmente as pessoas que eram crucificadas, elas não eram espancadas, elas só eram crucificadas. Então, elas passavam pela crucificação e elas passavam ali algumas 12, 16, 18 horas morrendo aos poucos. Aí muita gente fala bem assim, mas a morte de Cristo foi rapidinha. Rapidinha? Cristo começou a morrer quando ele ainda estava rezando. Toda aquela atividade metabólica dele começou a ficar num nível muito alto. A Nath está falando aqui uma coisa que eu vou comentar daqui a pouquinho. Então, qual é a dinâmica dessa morte? Como as pessoas elas não conseguem se sustentar por muito tempo, o diafragma, que é o músculo principal da respiração, ele começa a ficar cansado, 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 e a pessoa falecia de insuficiência respiratória. A morte das pessoas nas cruzes eram de insuficiência respiratória. Se você pegar, e a Nath falou aqui muito bem, se você pegar o trecho bíblico, Cristo morre e exatamente de asfixia. A pessoa ela morria asfixiada. Ela morria sem ar, que é a falência respiratória. Quando você pega os dois ladrões que estão ao lado de Cristo, Cristo morre, tem aquela escuridão na terra, e para acelerar a morte dos ladrões, o que os caras faziam? Eles quebravam as pernas das pessoas, que é para justamente as pessoas perderem ainda mais o apoio e sofrerem ainda mais de insuficiência respiratória e morrerem asfixiadas mais rapidamente. Fora que você precisa de uma expansão torácica, a cruz dificultava essa expansão torácica. Então, quando a gente começa a estudar, bom, então será que Cristo morreu também sem ar, asfixiado, de insuficiência respiratória? Eu vou falar para vocês, não. Cristo não morreu dessa forma. Quando guardas romanos meio os brasileiros, né? Então, quando você pega a morte de Cristo ela teve uma dinâmica muito diferente. Cristo, ele tem uma atividade metabólica muito alta, ele começa a perder sangue, então Cristo ele entra em um estado que a gente chama de estado de choque. Ele passa por um frio muito intenso, e esse frio intensifica a sua atividade metabólica, o frio intensifica as suas demandas metabólicas, então quando você fica com frio, você fica se tremendo o tempo todo, você fica gastando muito mais energia, então você piora o estado de choque daquela pessoa. Piorando o estado de choque, você piora a quantidade de ácido colocado no sangue dessa pessoa, piorando todo o quadro, o que a gente chama de tríade letal do trauma, ou tríade letal do choque. Quando Cristo ele passa para a crucificação, depois de ter perdido sangue durante todo o percurso, durante ele ter perdido sangue durante toda a noite, ele começa o processo de crucificação dele com pouquíssimo sangue. Ele começa o processo de crucificação dele com pouquíssimo sangue. O que a gente chamou de choque hipovolêmico. Quando você pega um Cristo que ele sempre teve seu pleno vigor físico, quando você tem um Cristo em que era um atleta, e aí você coloca esse Cristo em um estado, em sintoma de choque. Qual é o principal sintoma de choque hipovolêmico? É a sede. O paciente, ele tem sede. Em um determinado momento. Cristo, ele tem sede. O que é ofertado para esse Cristo? Em vez de água, é ofertado para ele vinagre. Vinagre, no fundo, é ácido acético, piorando o estado de acidose em que esse Cristo se encontra. Emolha-se na boca dele ácido, esse ácido é absorvido, piorando o estado de choque dele. O corpo dele já está todo produzindo ácido, ácido, ácido. E aí, nesse momento, os sangramentos todos se intensificam, porque não tem mais para onde coagular, todas as chagas estão abertas, todas as feridas estão abertas, e Cristo tem outro sinal e sintoma de choque, que apenas homens têm. E aí, eu acredito que seja o ponto máximo, foi aí em que eu me tornei católico. Quando eu peguei essa passagem e eu comecei a olhar para isso e falei bem assim, esse homem, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Por quê?
tem uma parte, as últimas frases de Cristo, elas parecem ser muito confusas. Elas parecem serem muito confusas. Ela fala bem assim: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas, ao mesmo tempo, Cristo, ele pergunta bem assim: Deus, por que me abandonaste? Esse Deus, por que me abandonaste? É o quê? É a parte humana de Cristo falando. É a parte que está chocando, é a parte que está em confusão mental, é a parte de Cristo humana que morre. Mas a parte de Cristo eterna, assim como ele estava passando por um estresse metabólico absurdo e fala: Pedro, para. Esse homem que está passando por um estresse absurdo, ele tem Deus nele e fala assim: Pedro, para. Eu sei que você está muito enraivado, eu sei que você está passando por muitas coisas, mas vamos parar com isso. Pronto. Cristo mostra o tanto que ele é Deus. Nesse momento da morte, em que é o ponto máximo do cristianismo, Cristo, ele fala bem assim: por que me abandonaste? Como se fosse um homem falando, porque ele é verdadeiramente homem. Mas ele também fala bem assim, no mesmo momento: Pai, Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem. Ele é verdadeiramente homem, mas ele também é verdadeiramente Deus. É nessa parte da Bíblia em que a gente descobre isso. Eu sei disso, não é porque eu estudei teologia, é porque eu sei anatomia. Eu sei que Cristo morre nesse momento porque não tem mais uma gota de sangue no corpo dele. Cristo morre de choque hipovolêmico. E percebam, se um amor é um esvaziar-se, e a gente sempre coloca isso numa redundância, é um esvaziar-se de si próprio, é um esvaziar-se de si mesmo, Cristo ele fez isso até as últimas consequências. Ele esvaziou o seu corpo até a sua última gota de sangue, ele nos deu até a sua última gota de sangue, para que os teólogos soubessem que ele era Deus, para que os humanos soubessem para que ele é Deus, mas para que também os médicos, os anatomistas e todas essas pessoas da área da saúde, de alguma forma, se estudassem seriamente a morte dele, falassem: caramba, isso daqui é uma via de se chegar também até Deus. É nesse momento em que você olha e coloca a frase em que o Pedro colocou como o destaque da nossa aula. A fé e a razão são como se duas asas que lhe acendessem para o céu, que te fizessem olhar para algo maior. Não tem como existir estudo se o estudo não for feito dessa forma. E aqui a gente não está fazendo nenhuma extrapolação. Quando você pega pacientes em choque hipovolêmico, o que eles têm é só confusão mental, os pacientes eles vão decaindo, eles vão querendo bater nos bombeiros, eles estão querendo fazer essas coisas. Nenhum deles tem um golpe de santidade, nenhum deles tem um golpe de Deus e fala bem assim: caramba, o que está acontecendo com essa humanidade? Perdoa todo mundo, Senhor. Eles não estão sabendo o que estão fazendo. Eles têm a verdade na cara, escrita na cara deles, e eles estão batendo na verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós estudamos também a anatomia, também a fisiologia, todas as ciências, elas conversam com algo muito maior. O que Jordan Peterson chama de centelha do divino. O que C.S. Lewis vai chamar de taos. Todas essas realidades, elas têm algo em comum. Aí vocês acham que, podendo morrer de todas as formas, Cristo morre de choque hipovolêmico porque quer ou porque quer demonstrar de todas as formas possíveis ou de todas as maneiras possíveis de que ele é ele? E aí, no último momento, nós temos o, o nosso grande guerreiro, né, da época, o nosso grande romano, pega uma lança e transfixa, cutucando um pouquinho do coração de Cristo, e ali sai sangue e água. O que isso significa? Anatomicamente falando, Cristo teve um derrame pericárdico. Cristo, ele morreu. Cristo, ele teve até as últimas consequências. Quais são as últimas consequências de você bater a seco no coração? O sangue que estão nas coronárias,
eles não têm mais para onde ir e eles começam a extravasar para fora do pericárdio do coração. E aí fica ali uma parte, fica como se fosse água, é um plasma sanguíneo. E quando você transfixa e cutuca um pouquinho o coração dele, todo o corpo dele também é transfixado, saindo sangue, mas também saindo água. O nosso baço, ele também faz ele abre o lado desse Cristo, né? Igual a Mari está colocando aqui, ele abre o lado de Cristo com essa lança. Ele também transfixa alguns órgãos, que faz esse sequestro sanguíneo, tentando não morrer de alguma forma. Mas aí é outra coisa que o nosso autor nos aponta. Mesmo não querendo morrer, mesmo esses órgãos tentando puxar um pouco de sangue e guardando um pouquinho de sangue, até esse sangue que foi guardado, tentando que esse fígado, esse baço, esse coração, esse pouco desse coração tentasse sobreviver, não, até esse pouco de sangue também será derramado por você. E aí transfixa sangue e água. Água porque até a última gota de líquido do corpo dele foi despejado em nosso favor. Quando a gente começa a entender a anatomia da morte de Cristo, e aí é um pouquinho do que eu tento passar para os meus alunos, a gente entende toda a dinâmica de todas as emergências. Em todas as emergências em que você vai ter o choque, você vai ter algum tipo de perda volêmica, seja ela relativa ou absoluta, você vai ter a acidose, você vai ter o frio, que é a hipotermia, você vai ter todos os aspectos em que tivemos a morte de Cristo, na morte, no fim das contas, todos os seres humanos morrem de choque. No fim das contas. Por quê? Ao cabo, todo o corpo morre porque o aumento da oferta de oxigênio é maior do que a demanda. Então, todos os seres humanos morrem de choque. Seja ele hipovolêmico, seja ele neurogênico, vasogênico e assim sucessivamente. Nós temos várias classes de choque. Mas a de Cristo, ela é muito específica. A de Cristo, ela é muito específica. Ele morreu de choque hipovolêmico. Então, ele perde esse sangue por inteiro. Então, é isso, senhores. Esse foi um pouquinho da contribuição do que a ciência, quando ela é levada a séria, ela no fim ela olha para você e fala bem assim, tem algo muito maior do que isso que você está estudando. Tem algo muito maior do que isso que você acha que é o correto. Tem algo que é muito maior para que você estude. Você vai estudar, você vai estudar, você vai estudar. E no fim das contas, você vai chegar em uma única pessoa. Porque se a gente não está sobre pessoas, a gente não está estudando. A gente está só fazendo punheta mental, né? Quando a gente estuda sobre pessoas em prol de ajudar outras pessoas, no fim, você vai saber que todo o seu estudo, seja ele material ou imaterial, ele vai ter uma pessoa em comum. E essa pessoa... E essa pessoa, ela chama-se Cristo. Bom, senhores, quem tiver aí alguma pergunta, podem fazer. Se vocês gostaram também. Maravilhoso. Que aula, cara, que aula incrível. É, eu quero só deixar registrado aqui que essa sua aula, ela tem a capacidade de converter muitas pessoas, né? Tem a capacidade de transformar muitas pessoas. Então, eu te agradeço demais aí. Demorei muito tempo para ouvir essa aula, né? Uma aula assim que eu tô arrepiado assim o tempo inteiro. Muito bom, parabéns. Fico muito feliz com essa aula e agradecer também todas as pessoas que estão aqui, né? E eu posso dizer o seguinte, que essa nossa iniciativa, que é os trabalhos dos dias, não é uma coisa minha, eu já falei, é uma coisa nossa, né? Realmente é um local que a gente quer colocar ali um pouco do que a gente observa, do que a gente estuda. Então, ter você aqui é muito satisfatório, é muito
muito impressionante assim a sua capacidade, a sua didática. Então, obrigado mais uma vez por reservar esse tempo para estar com a gente. Olha aí, ó, a Manuela dizendo que como médica e cristã ela gostou muito. Tem também a Ju, que eu sei que também está nos finalmente aí do curso de medicina, que também estava aplaudindo agora há pouco. Eu não sou do curso de medicina, né? Mas eu fico muito feliz de poder entender um pouquinho também. E é isso, galera, né? A gente fica por aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, é, façam agora ou nunca mais, para o vídeo também não ficar muito longo, beleza? Um abraço a todos. Um minutinho aí para dúvidas, porque a gente acabou de bater 1 hora de aula, mas que 60 minutos incríveis! Que 60 minutos incríveis! Você traça todo o perfil desde de quando ele chora e soa sangue até a morte e crucificação, e depois daí para frente é milagre, né, JP? Aí já Daí tá a pra frente. ciência, né? Que é Exatamente. Aí, a descida à mansão dos mortos e toda a ressurreição do Cristo, isso aí a gente só vai entender lá na frente, quando a gente, né, quando a gente, igual o São Paulo vai dizer, quando a gente estiver face a face. Então, eu quero te agradecer mais uma vez. Esse local é seu, isso aqui é seu. Obrigado aos seus alunos que estão aqui também. que E isso, vamos. cara. Eu que agradeço por tudo e é isso. Precisando, estamos aí para apertar um pouquinho mais o nosso conhecimento, em que esse conhecimento ele seja não apenas um conhecimento, eu sou muito contra esse conhecimento utilitarista que a gente usa hoje em dia, mas que aulas como essa eu acredito que motiva as pessoas até a estudar mesmo. Falar assim, caramba, o estudo às vezes ele não é só para fazer uma prova de concurso, caramba, é mesmo, é sério, é. O nosso estudo ele vai um pouco além do que esse utilitarismo que foi nos impregnado durante esses últimos tempos, né? Então, você estuda para se formar como uma pessoa melhor. Você estuda para se formar como um homem melhor, como uma mulher melhor. JP, eu quero fazer um apelo aqui. Tem 30 pessoas na aula e eu quero fazer um apelo. Pessoal, tirem uma foto aí, tirem um print da tela e coloquem as suas impressões acerca dessa aula. Não precisa me marcar, não, marca o JP só, tá? Coloquem as suas impressões da aula. Não precisa te marcar porque eu tô sem Instagram. Então me marca aí. Se vocês não seguiram o JP ainda, sigam, que uma hora ele volta, né? Mas coloque as impressões aí e convide as pessoas para um ambiente como esse, né? Pensa no que vai ser o nosso dia hoje a partir de uma aula como essa, né? A gente sai do ali do automático e tem uma vida muito mais atenta, uma vida muito mais voltada para o que é a verdade, para o que é o verdadeiro sentido. É isso que a gente faz, que a gente quer fazer aqui, é isso que a gente faz no Lumen. É por isso que eu chamo a atenção do pessoal. Por quê? Porque vale a pena ter uma vida vivida de verdade, não só no manual, né? Ah, eu preciso acordar atrasado, eu preciso comer correndo, eu preciso ir para o trabalho correndo, eu chego lá cansado, eu chego lá estressado, eu chego lá reclamando de tudo, né? Não, pessoal, acorde um pouco mais cedo, separe, organize-se. É sobre isso que a gente fala aqui, né? Santo Agostinho vai dizer que o diabo, ele não é o governador apenas dos malvados, mas dos desorganizados também, entendeu? Então, o que que a gente quer, né? O que que a gente propõe aqui, o que que o JP propõe, o que que eu proponho? Vamos organizar a nossa vida para que a partir daí a gente consiga, né, JP, ter momentos como esse antes de um dia de trabalho, por exemplo. A gente acordou cedo, dá preguiça, é claro que dá. Falar que eu acordei feliz, não, eu falei, putz, que ideia, cara, JP veio com essas ideias. Cara, mas vamos Tipo lá, isso. né? Vamos lá, porque a gente combinou, combinado é combinado. Mas Exatamente. quando você chega aqui e tem uma aula dessa, né? Você percebe que, putz, aquilo tudo ficou muito menor, né? Então, assim, obrigado. Fico feliz demais com a sua participação, fico feliz demais com, com tudo que você proporciona, já proporcionou lá no Lumen, foi já nosso professor especial lá dentro, já deu uma aula especial lá dentro também, que foi de grande valia para a gente, falando sobre suicídio, fazendo essa ligação com o jovem Werther, que é um texto dificílimo, de um autor dificílimo, de um tema dificílimo, e a gente escolheu você, porque realmente a gente sabe da tua capacidade.
Então, como especialista nesse assunto, né? Não só meu amigo, mas especialista nesse assunto também. Eu vou colocar esse vídeo no YouTube, que esse vídeo tem que chegar a mais pessoas. Vou colocar o meu Instagram, o teu Instagram, vou colocar a oração das chagas do ombro de Cristo e vou colocar também o link o link da lista de espera do Lumen do ano que vem, que eu vi que uma moça pediu aqui. Beleza? Perfeito. Então, se você ainda não está inscrito lá no meu canal, esse vídeo será hospedado lá e lá vocês vão poder ver e rever mais vezes. Mas, JP, a gente quer levar essa aula para o máximo de pessoas possíveis. Então, a gente Por vai trabalhar, favor. beleza? É isso, Pessoal, um moleque. abraço, um beijo, bom dia para todos e o dia só está começando. Obrigadão. Valeu, JP. Um abraço na Gabi, um Obrigado, abraço senhores. Tchau, no tchau. pequeno, um beijo, até mais.